Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, festa do batismo do Senhor, a primeira leitura traz o primeiro canto do servo do Senhor. O servo do Senhor é um personagem misterioso que aparece 4 vezes no livro do profeta Isaías. Esta é a sua primeira aparição. Este servo é querido por Deus. Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Este servo recebe o Espírito Santo. Pus meu Espírito sobre ele. Este servo tem a missão de promover o julgamento das nações, mas também de ensinar, porque os países distantes esperam o seu ensinamento. Nesta sua missão, ele vai ser discreto. Não vai levantar a voz, ele vai usar de meios suaves. Não vai quebrar a cana rachada, nem vai apagar a mecha que ainda fumega. Tudo que puder ser salvo, ele vai salvar. Ele não vai terminar de destruir aquilo que tem ainda uma esperançazinha de salvação. Ele não desanimará, não se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Este servo do Senhor, foi chamado, foi tomado pela mão, foi formado e foi constituído aliança do povo. Aliança, entenda-se, nova aliança. Ele veio fazer conosco uma nova aliança diferente daquela que foi feita com o povo de Israel. Esta aliança é chamada de nova e eterna. Eu te constituí luz das nações. A luz ilumina, e não ilumina apenas os judeus, mas todas as nações. Este servo tem, portanto, uma missão universal. Qual é esta missão? Abrir os olhos dos cegos é a missão de iluminar. Tirar os cativos da prisão é a missão de libertar. Livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Aí as duas missões estão interligadas. Quem está no cárcere deve ser libertado, mas se vive nas trevas também tem que ser iluminado. Portanto, este servo é luz e libertação. E tudo isso ele deve fazer porque foi enviado por Deus e porque Deus colocou nele o seu Espírito. O Salmo 28, que nós lemos em seguida, canta a voz do Senhor falando no trovão, em cima da tempestade. Enquanto há uma chuva forte e troveja, o salmista imagina que aquele trovão é a voz do Senhor, que domina os dilúvios. A voz do Senhor majestosa, com poder, e para o Senhor os fiéis bradam, glória! Este salmo foi colocado hoje pela liturgia por causa da voz do Pai, que acima de Jesus disse: este é o meu Filho amado, aquele em quem eu me comprazo. As mesmas palavras do servo do Senhor de Isaías. A segunda leitura é tirada dos Atos dos Apóstolos. São Pedro, depois de ter uma visão, vai até a casa de Cornélio, que não era judeu, e lá ele encontra uma família toda bem disposta para ouvir a sua palavra de salvação. Cornélio era temente a Deus ou adorador de Deus. É o nome técnico daquele que era simpatizante do judaísmo, mas não era judeu. Quando Pedro entra em casa de Cornélio, ele percebe: agora eu entendi. Deus não faz distinção de pessoas. Ele não distingue judeus e gentios. Mas, em qualquer nação, aquele que o tema e pratica a justiça, ele aceita. Ora, se Deus aceitou os judeus, vai aceitar também os que não são judeus. E Pedro faz um sermão na casa de Cornélio para toda a família, a fim de anunciar a boa nova e depois dar o batismo. Como é que ele fala? O sermão dele diz: sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. O batismo de João é o marco inicial da vida pública de Jesus. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com o poder. O Espírito Santo é a unção que Jesus recebeu.
O Pai é aquele que ungiu. E Jesus é o ungido. Ungido, em grego, se diz Cristo. E em hebraico se diz Messias, a mesma coisa. A palavra Cristo quer dizer ungido. O Pai é aquele que unge. E o Espírito Santo é a unção com que Jesus foi ungido. Foi ungido com o Espírito Santo e com o poder. Andou por toda parte fazendo bem e curando a todos que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Portanto, ele fez o bem e libertou do mal, porque expulsou os demônios que estavam privando as pessoas da sua liberdade. Ele é um libertador, em cumprimento da profecia do primeiro canto do servo do Senhor. O Evangelho traz hoje a narrativa do batismo de Jesus no Rio Jordão, segundo São Lucas, porque nós estamos no ano C, é o ano de São Lucas. O povo estava na expectativa. Será que João Batista era o Messias? João Batista declarou: eu batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia das suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. O batismo de João é, portanto, provisório e vai desaparecer. Virá um melhor. É o batismo que nos tornará filhos de Deus, que nos tornará irmãos de Jesus Cristo, que nos tornará membros do corpo místico de Cristo, que é a Igreja, que nos tornará herdeiros do céu. Esse batismo está por vir, diz João o Batista. O meu batismo está por terminar. Mas, apesar de ser provisório, Jesus se submete a ele. Submete-se a este rito. Apresenta-se diante de João para ser batizado, numa lição de humildade. Ele se apresenta como se fosse pecador, embora ele não tenha nenhum pecado, mas ele veio para nos livrar do pecado. Ele se deixa banhar com a água, embora não tivesse nada para ser purificado. Mas a água em contato com o seu corpo fica santificada. As águas são santificadas em contato com aquele que João disse que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Enquanto orava, diz São Lucas, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como uma pomba, e do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Em alusão direta à figura do servo do Senhor, de Isaías. Jesus assumiu toda a nossa natureza humana e aquilo que era próprio dela para nos libertar daquilo que nos escravizava. Ele se submeteu aos rituais judaicos para nos tornar livres deles. Ele se submeteu ao batismo de João para nos dar um batismo melhor. O batismo que agora nós administramos nas crianças e nos adultos é um sacramento, é um sinal sensível da graça. Ele simboliza a purificação pela água que é despejada ou na qual a pessoa é imergida, mas ele não é só um sinal, é um sinal eficaz. Ele significa e efetua a purificação. O batismo de João era um sinal que não era eficaz. As pessoas que saíam de lá, depois de mergulhada no Rio Jordão, não se tornavam filhas de Deus, não se tornavam membros da Igreja, herdeiros do céu, não tinham o pecado original apagado. O batismo de João era um sinal sem eficácia, mas o batismo que Jesus instituiu e confiou à Igreja é um sinal eficaz. Quando o padre, ou na ausência dele, qualquer outra pessoa, despeja água sobre a cabecinha de uma criança e diz: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, nós vemos a água, nós ouvimos as palavras pronunciadas, mas o que nós não vemos, o que acontece, é que aquela criancinha sofre uma mudança a maior de toda a sua vida. De criatura passa para filha de Deus. Pode, sem mentir, chamar a Deus de Pai. Recebe o céu como herança, recebe Jesus Cristo como seu irmão mais velho, primogênito de uma multidão de irmãos. Para isso ele veio ao mundo. Esta criança se torna templo do Espírito Santo. Ela entra na igreja porque o batismo é a porta de entrada e todos os outros sacramentos ela vai poder receber por causa do batismo. Sem dúvida, nós vivemos numa época melhor. Nós temos um batismo melhor do que aquele de João. Só que todo dom gera uma responsabilidade. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Se nós, desde a infância, recebemos o batismo,
Como é grande a nossa responsabilidade de nos comportarmos como filhos de Deus. Se nós temos o céu como herança, como é grande a nossa responsabilidade de tomar cuidado para não desperdiçar esta herança ou nos tornarmos indignos dela. Se nós temos a Jesus como nosso primogênito, como é grande o nosso dever de imitá-lo. Se nós temos o Espírito Santo como nosso hóspede, como é grande o nosso dever de não deixar que o nosso corpo seja profanado pelos pecados contra a castidade. Tudo isso é o dever que nasce do seu batismo. O batismo se faz após uma renúncia a Satanás e uma profissão de fé. Se a criança não puder fazer, por falta do uso da razão, os pais fazem no seu lugar e os padrinhos também. Renuncias a Satanás? Renuncio. Renuncias a todas as suas obras? Renuncio. Renuncias a todas as suas seduções? Renuncio. Creis em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. E assim, crendo em Deus e em tudo que a igreja ensina, e renunciando a Satanás e a tudo que pertence a Satanás, é que nós podemos ser batizados. Só que esta renúncia tem que ser renovada a cada dia. E esta profissão de fé tem que ser feita continuamente, porque o batismo é por toda a vida. Ele marca a nossa alma com um selo semelhante ao selo de boi, que se aplica sobre o couro. Esse selo não sai. Mesmo que o boi venha a fugir do dono, a marca do dono está nele. Assim também, um batizado que por infelicidade deixasse de ser católico para aderir a uma seita, ele não perderia o caráter de batizado. Nem após a morte esse caráter desaparece, mas ele vai ser julgado enquanto batizado, como batizado. Como é bonito o batismo e como é grande o nosso dever de sermos fiéis a ele. O batismo nos traz a vocação para a santidade. Esta vocação pode se realizar de 1000 maneiras. Você pode ser santo na vida celibatária, na vida matrimonial, na vida religiosa, mas você não tem o direito de não ser santo, porque um dia você foi chamado à santidade no seu batismo. E toda vez que alguma coisa vai mal na nossa vida ou na igreja, a pergunta é sempre essa: estamos ou não estamos cumprindo as promessas do nosso batismo? E a solução é sempre a mesma: vamos agora viver o nosso batismo. Vamos fazer agora uma boa confissão, que é a segunda tábua de salvação após o batismo. Quem se batizou e depois pecou não se rebatiza. O batismo é uma vez só. Mas pode receber um sacramento que serve para apagar os pecados cometidos após o batismo. É o sacramento da penitência, reconciliação ou confissão. Isso serve para renovar em nós os votos do nosso batismo, para aumentar a nossa fidelidade, a nossa consagração batismal. Vamos pedir a Maria Santíssima e ao seu castíssimo esposo São José que nos façam compreender e praticar todas as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.